Olá, jovens do terceiro ano da Escola de Ensino Médio, Casa Familiar Rural Regional de Alpestre. Sou o monitor Roberto Lameira, tecnólogo em agropecuária e pós-graduando em nutrição de bovinos de leite. Trabalho aqui na escola, então, com a disciplina de Ciências Agrárias, com aulas, visita nas propriedades e projetos profissionais de vida. Hoje, então, dia 29 de junho, até então dia 3 de julho de 2020, então, estamos iniciando hoje, e continuando a alternância, que seria a quinta alternância do terceiro ano, com o tema gerador melhoramento genético vegetal. Tá? Então, através deste videozinho introdutivo, iremos trabalhar um pouco sobre o melhoramento genético vegetal aqui na minha aula, principalmente questão de propagação vegetativa. Tá? Então, esse será um videozinho aula então, que eu irei trabalhar com os alunos aí do terceiro ano, já que estamos com aulas remotas e não presenciais. Tá? Bom, então, para iniciar um pouco sobre o melhoramento genético vegetal, sobre produtividade, o conceito sobre produtividade. Então, a eficiência da produção, ela depende da eficiência individual do conjunto de plantas que compõem a cultura. Então, isso é essencial. Plantas eficientes, então, elas somente podem ser obtidas através de sementes ou mudas de alta qualidade. Então, este ponto aí é o principal, então, para a produção vegetal, tanto de produção aí de grãos, olerícolas, pastagens, florícolas, floricultura, enfim, a vasta aí variedade de vegetais que a gente pode trabalhar. E quais são as formas de propagação? Tá? A grande maioria das hortaliças é propagada por semente. E nesse grupo incluem-se variedades de polinização livre, cultivares e híbridos simples ou duplos, tá? Permitindo então a produção comercial de sementes de elevada qualidade genética. E a propagação assexuada é empregada, então, a um pequeno número de culturas, formadas por híbridos interespecíficos de ploidia elevada, como, por exemplo, o morangueiro. Então, ou caracterizadas por limitações fisiológicas que dificultam ou impedem a produção de sementes, como no caso o alho. Então, temos uma vasta forma aí de propagação nos vegetais, em olericultura. A maioria então, são por sementes. Tá? Mas então temos uma pequena porcentagem que é através de propagação assexuada. Tá? Então, através dessa aula a gente vai estudar sobre essa propagação assexuada, quais serão as formas de propagação que a gente pode fazer, então, utilizar, que a gente faz em nossas propriedades, E aí vou dar exemplo aí de flores, de olerícolas, que são trabalhados nessa forma de propagação. E qual a diferença entre propagação sexuada e assexuada? Tá? Temos aí muito fácil para a gente entender. Tá? Propagação sexuada é através de semente. Então, tudo que se reproduz e através de semente gera, então, um novo indivíduo, produz, então, a propagação sexuada, através de meiose e sua variabilidade genética. A junção de dois indivíduos, então, gera uma semente que aí, então, vai gerar um novo indivíduo. E produção assexuada de propagação de plantas, então é a propagação da forma vegetativa. Tá? A gente multiplica
das partes da planta para fazer uma nova planta, então, para compor a nossa cultura. Então, esta planta ela pode ser que dê semente também, mas ela é capaz de se reproduzir ou gerar um novo indivíduo por meio de suas partes e não apenas de sua semente. Tá? Como, por exemplo, aí então não é mais meiose e variabilidade, né? Já entra a parte de mitose e clones, que é o que a gente vai trabalhar nessa aula, então a gente vai observar. Tá? E a escolha do material propagativo, né, é muito importante, porque a propagação ela pode ser feita por sementes, ramas, tubérculos, rizomas, rebentos ou bulbilhos, que a gente conhece aí como os dentes, né, dente de alho, né, ou assim por diante. E a qualidade genética, biológica e física, então, do material de propagação é fundamental para o sucesso, então, da atividade. E utilize sempre materiais que sejam mais adaptados ao clima e à época de cultivo, e ainda atenda às exigências do mercado. Isso é importante na escolha do material propagativo. E em relação à propagação assexuada, temos então vantagens e temos desvantagens. Tá? Quais são as vantagens da propagação assexuada, ou seja, propagação de plantas sem uso de semente e sim com partes da planta, então multiplicação de partes da planta. Vantagem, então, perpetuação dos caracteres agronômicos. Eu sei que a próxima planta vai ter as mesmas características exatamente como a planta mãe possui. Redução na fase juvenil, então temos algumas plantas que necessitam de um período até a primeira produção, né? Então a propagação assexuada ela diminui esse tempo, né? Principalmente em plantas cítricas, né? Diminui muito o tempo, então do período juvenil, que naturalmente seria, sei lá, 5, 6, 7, 8 anos para a primeira produção, com plantas então propagadas da forma vegetativa, a gente reduz aí para 2 a 3 anos, então a planta já está produzindo. Muitas vezes no primeiro ano ela já expõe flor então para a produção. Obtenção de plantas uniformes, tá? Todas as plantas iguais também é uma vantagem. E combinação de clones na enxertia. Então pode-se fazer uma combinação muito boa no momento da enxertia. Depois a gente vai observar o que é isso. Quais são as desvantagens desta propagação assexuada? Transmissão de doenças. Tá? Então, é muito comum então, a transmissão de doenças, tá? Como viroses, né? Se não tiver o cuidado necessário para fazer então essa propagação. Então, temos um risco então, de mutação de gemas. Também é possível, conforme o local da planta então, que for retirado, a parte pode ocorrer mutação das gemas. E o risco então de danos generalizados na área de produção. Tá? Então, tem alguns riscos aí que precisam ser observados. Tá? Tudo tem seus prós e tem seus contras, né? Então, da mesma forma, a propagação assexuada ou propagação vegetativa também tem. Então, vamos entrar agora no assunto de propagação vegetativa natural. De forma natural, como que a natureza faz essa propagação. Temos algumas plantas aí que são naturalmente propagadas, então, destas seguintes formas. Primeiro exemplo, então, na forma de bulbos. Tá? Caules subterrâneos com pequeno crescimento, baixo número de nós e entrenós curtos. Tá? Então, eles se caracterizam-se pelo acúmulo de reservas e apresentam o prato, que é o verdadeiro caule, né? Muito aí dentro do bulbo. E a porção superior do prato estão os nós e gemas, tá? Que apresentam um certo grau de dormência. E o seu armazenamento ele deve ser a frio ou em ambiente seco. Aqui temos então
no caso, um exemplo de um gladiolo, né? Então, que o armazenamento da semente então, deve ser a seco. Então, temos os bulbos sólidos, né? São os bulbos filhos usados em um novo ciclo de produção de bulbos e flores. Bulbilhos, então, que desenvolve-se na base do bulbo filho. Então, temos bulbilhos aí que se desenvolvem na base do bulbo filho. Então, e todos esses bulbilhos eles vão gerar também um novo indivíduo. Tá? Então, o número de bulbos filhos e bulbilhos produzidos ele oscila de acordo com a variedade. Né? Bulbilhos devem ser colhidos no momento da senescência das folhas, ou seja, no momento que a folha começar a secar, então, né, do pé aqui de gladiolo, né, uma flor muito bonita, esse é o momento, né, de fazer a coleta então dos bulbilhos, quando o pé já está seco, praticamente. Né? Então, é o melhor período para recolher então os bulbilhos, que são essas partezinhas aqui embaixo, né, abaixo do bulbo filho. Tá? No exemplo aqui do gladiolo, que é uma flor muito bonita, trabalhada muito em floricultura, né, e tem um valor bem considerável. Bulbos escamosos, outro exemplo. Então, acúmulo de reservas ocorre na base de folhas estreitas, folhas modificadas e ricas em reservas. São superpostas em escamas. Como exemplo, então, o trevo e o lírio. Tá? Então, o lírio é um bulbo escamoso. Tá? Ele possui escamas. Muito conhecido também. E o bulbo mãe, então, ele tem vários bulbos filhos. E a colheita ela deve ser feita também na senescência das folhas, ou seja, quando as folhas elas já estão secando. Se for feita a colheita, então, na inflorescência, ou no momento da flor, quando tiver flor ainda, ele limita muito a produção de bulbos filhos, que são, então, as escamas. Né? Esses bulbos filhos, eles acabam ficando mais débeis, mais fracos. Mas, se esperar, então, a senescência, né? Esses bulbos filhos, todos eles, então, vão ter uma boa qualidade, né? Irão produzir uma nova planta produtiva, então, quando eles germinar novamente. Bulbos tunicados. Gemas são distribuídas em especial ao longo do prato, da base das folhas, concêntricas contínuas, envolvendo que se desenvolve na parte superior do prato. Tá? Como exemplo, então, temos a tulipa. A tulipa é o exemplo, então, de um bulbo tunicado. Tem uma túnica em volta dele, né? Então, seria por isso do nome. Tá? E bulbos compostos ou bulbilhos, tá? Então esse é um dos mais conhecidos, né? Como no caso do trevo e alho, né? Apresenta um grande número de pequenos bulbos, tá? Então muito conhecido aí, utilizado, né, na culinária, né, e produção da maioria das propriedades ou das hortas, né, de casa. Então o pessoal possui em casa. E essa forma, né, de propagação, ou essa planta, ela só se propaga dessa forma, através dos seus bulbos, tá? Bulbos compostos ou bulbilhos. Então, o alho ele é desta forma propagado. Então, cada um desse bulbo aqui a gente planta, né, faz o plantio com um espaçamento adequado, né, entre linhas e entre careiras, e cada um deste bulbilho, então, vai gerar uma nova planta que, quando adulta, vai gerar vários outros bulbilhos. Então, é assim, dessa forma, que é propagado o pé de alho, né? Ou a cultura do alho. Rizomas. Então, passando da parte de bulbos, a gente já viu todos os tipos de bulbos que temos, né? Que as plantas, né, conhecidas na parte ali ornamental e olerícola, né? A gente entra na parte de rizomas, tá? Que são o quê?
caules modificados, com a perda do geotropismo negativo, ou seja, apresentam um crescimento horizontal, na forma horizontal e não vertical. Então, eles são ricos em reservas, têm alta capacidade de desenvolver raízes adventícias. Então, cada nó corresponde a uma folha modificada, lembrando uma escama. Então, o comprimento do entrenó é característico então, da espécie. Por exemplo, o agapanto ele tem entrenó curto. A espada de São Jorge, bambu, tem os entrenós longos. Né? Então, geralmente na propagação usa-se rizomas com 2 a 3 gemas, ou seja, 2 ou 3 entrenós então, para fazer a propagação. Tá? Então, daqui temos um exemplo, né? Onde o rizoma ele é na forma horizontal, né? E aí, para fazer a propagação, utiliza-se sempre 3 nós, de 2 a 3 gemas, né? 2 ou 3 nós, que facilita então o momento aí da propagação. Pode ocorrer de um nó ter problema, pegar alguma doença, ser um olho cego, né? Que não germina, então não vai crescer. Então temos mais 2 ou mais 1, né? Para compensar e então fazer a emergência aí da nova planta. Tubérculo. A outra forma então de propagação. São caules modificados, formados pela expansão e pelo grande acúmulo de reservas na região apical, produzido então na parte subterrânea da planta. Então, um exemplo, né? Temos aí a batata, ou a batatinha inglesa, né? Um exemplo aí de tubérculo. Então, é um caule modificado, então, onde a planta acumula reservas para depois, então, fazer a emergência ou produção de novas mudas. Então, para o plantio da batatinha, a gente não compra semente de batatinha, a gente compra a batata semente, ou seja, a gente compra sempre as batatas inglesas, né, para plantar. Possui então produtores de batata semente, onde que é feito todo um trabalho para deixar então essa planta livre de doenças, de patógenos. Porque se essa planta tiver alguma doença, algum patógeno, a batata semente também terá essa doença, porque ela está ligada à planta. Então, tem todo um processo de cuidado, né, para que não haja infecção de doenças aí junto, porque senão, no momento da venda, da comercialização da batatinha, o plantio, esta planta já vai vir com doença da sua origem. Então, de nada adianta, né, o produtor pagar um valor alto, muitas vezes, para a semente da batatinha, né, ou a batata semente, e chegar lá na propriedade e ter já uma doença, então, e talvez não germinar, ou germinar e dar murchadeira. Então, isto é um cuidado muito grande que as produtoras, né, de sementes, né, de batata sementes, né, cuidam e têm para a venda. Tá? E os tubérculos, então, recém-colhidos, eles apresentam certo grau de dormência, exigindo um armazenamento a frio, então, ou uso de estimulantes de brotação, como gibberellina ou etileno. Tá? E o corte do tubérculo em 2 ou mais pedaços é viável para a propagação, mas pode abrir uma porta de entrada para patógenos. Tá? Então, muitas vezes, se tem poucas batatas para fazer uma plantação, pode sim ser feito o corte das batatas, então, em 2 ou 3 partes, conforme o tamanho da batata, pois todas elas vão gerar uma muda. Mas, este corte abre, então, entrada para patógeno, para doença, e pode eu de uma batatinha querer fazer 3 e acabar perdendo as 3. Então, talvez era melhor eu plantar apenas aquela uma, que aquela uma iria gerar então uma pró fértil. Tá? Então, cuidado muito com
doenças, né, patógenos que podem entrar aí nessa batatinha que foi cortada, né, tem uma grande parede exposta, né, e a gente sabe que no solo, né, há muitas bactérias, protozoários, né, fungos que podem acabar entrando nessa batatinha e decompondo ela antes dela germinar. Tá? Raízes tuberosas, tá? Um outro exemplo também de propagação. Então elas não contêm gemas, mas são ricas em reservas e desenvolvem gemas adventícias. Então, nela não possui gema, mas elas acabam desenvolvendo as gemas adventícias. Este aqui é um exemplo, então, de um pé de dália. Tá? Então, a tuberização das raízes ocorre às vezes por estímulos externos, como fotoperíodo e temperatura, né? Quantidade de luz e temperatura. Apresentam, então, dormência ou repouso vegetativo, exigindo, então, uma vernalização, tá? Ou seja, um período com baixa temperatura. Tá? Estolhos ou estolões, uma outra propagação, outro tipo, né? Um outro exemplo de propagação vegetativa. São caules, então, de crescimento horizontal que não acumulam reservas. Então, eles distinguem-se dos rizomas por terem, então, menor tamanho, né? menor diâmetro e entre nós mais externos, tá? Ao longo do qual não há raiz. Tá? Então, não há raiz neste estolão. E um exemplo aqui, temos aí um pé de morangueiro, né? Onde, então, o caule ele é na parte fora do solo, né? Superior, né? Ou também pode ser, no caso da batatinha, né? Ou tiririca, pode ser então de forma subterrânea, tá? Este caule, este rizoma. Tá? A partir, esse estolão, desculpa. E a partir das gemas normais ocorre o desenvolvimento da parte aérea dos primórdios radiculares, originando então as mudas que são destacadas da planta-mãe. Então, temos aí a planta-mãe, ela vai gerar então um estolão. Esse estolão então, ele tem grande comprimento, se a gente observar em relação às folhas do pé de morangueiro, né? Ele quando vai se tocar ao chão, né, a ponta desse estolão, vai ocorrer então o crescimento de raízes, né, vai fazer os pelos radiculares então em contato ao solo, e aí desse ponto esta planta ela vai gerar uma nova planta, uma planta filha. Tá? Após o período então que essa planta já tiver raízes suficientes para manter a planta filha, então se for cortado então, for destacado da planta-mãe, esta aqui será uma nova planta que não depende da planta-mãe e irá produzir também como a planta-mãe, pois é um clone da planta-mãe. Tá? Rebentos. Outro exemplo aí de propagação vegetativa. São brotações surgidas da planta-mãe que em geral são caracterizadas pela sua posição de origem, brotando na porção subterrânea da planta, no caule ou na raiz. Tá? Então, os rebentos, eles nascem então próximos ou muito próximos, né, do caule, tá? No solo, nascem os rebentos. Então, este rebento aqui, se a gente tirar, né, destacar da planta-mãe e plantar em outro lugar, a gente vai conseguir fazer a propagação desta planta. Exemplo aí de ipê, manacá, bromeliáceas, então toda essa família aí de plantas. Também, outro exemplo aí, abacaxi, muito conhecido, né? Que são os filhotes. Então, são brotações surgidas na inflorescência, né, da planta-mãe e podem ou não ter raízes. Tá? Então, a partir da inflorescência, então, surgem esses filhotes, né, como é o caso do abacaxi, o caso do agave, né? O agave, então, ele larga os filhotes
no local da flor. Então, aqui em cima, ele libera então filhotes, que esses podem ser plantados e também irão gerar um indivíduo idêntico à planta-mãe. Tá? Da mesma forma aqui no clorofito. E os esporos, tá? É a estrutura unicelulares produzidas pelas pteridófilas, no caso de avencas e samambaias. Tá? São aqueles pontinhos embaixo das folhas de samambaia, com certeza vocês já viram. Folhas também é um método de propagação vegetativa que pode ser utilizado, como por exemplo, brotações surgidas das folhas ainda ligadas à planta matriz, como algumas samambaias, outras desenvolvem brotação nas margens das folhas, como destacadas da planta-mãe, como espécies de plantas conhecidas como aquelas plantas gordinhas ou plantas ornamentais, né, que está hoje na moda, né, na parte aí, de floricultura. Tá? Então, plantas aí que geram folha da fortuna, olha, geram indivíduos através de suas folhas ou das suas folhas destacadas ou ainda durante a sua ligação com a planta-mãe. Tá? E propagação vegetativa de forma artificial, que foi o homem que fez, e não a própria natureza. Todos esses que a gente viu até agora são a própria natureza que fez, que pratica então essa forma de propagação. É natural, ninguém criou isso. Agora sim, daqui para frente a gente vai observar propagação vegetativa artificial, que foi sim o homem então que criou. Estaquia é o processo de propagação no qual pequenas porções dos caules, das folhas ou raízes são postas sob condições que favorecem o enraizamento, tá? Onde produzem raízes de hastes, formando uma nova planta. Tá? Então, através aí de qualquer planta, né, que é adaptada para esse tipo de propagação, através aí pode ser do caule, pode ser da folha, pode ser de qualquer parte daquela planta, né, da parte que é adaptada para esse tipo de propagação. A gente faz estacas, crava então no solo ou em algum material com ácidos aí, estimulantes para a produção de raízes e brotos. Então é feito o corte, né, inserido no solo ou no material desejado. Então, com o tempo, né, vai emergir raízes e também brotação. Então, desta estaca vai surgir uma nova planta idêntica à planta-mãe. Tá? Muito utilizado, então, na parte de pessegueiros, né, goiabeiras. Tá? E formação de raízes adventícias, então, divisão celular, que é a forma do calo, né? E diferenciação das células. Então, primeiro, né, surgem aí os primórdios articulares, né? E aí depois as estacas de ácidos das folhas, então, geram as gemas, então, na sua parte superior, próximo à folha. Tá? Então, aqui um outro exemplo de estaquia também, de batata. Então, batata doce é feita dessa forma. Então, cada folha pode produzir uma nova planta. Então, vemos como que é fácil de fazer a propagação de batata doce. Tá? Como é aqui o exemplo. O exemplo aqui da batata, então, se faz a estaquia em copos com água, copos, vasos, bacias, né, para emergir, então, raízes. É mais fácil ou mais garantido fazer desta forma do que pôr no próprio solo, pois lá, talvez com menos umidade, é capaz da folha secar e não conseguir emergir raízes. Enxertia, tá? É a forma de propagação na qual se colocam em contato duas porções de tecido vegetal, de tal maneira que um usa posteriormente e se desenvolve, originando uma nova planta. Tá? Então, o enxerto ou garfo, ele é um fragmento da planta contendo uma ou mais gemas. E o porta-enxerto ou cavalo, então, é a formação do sistema radicular. Então, é unido aqui duas
plantas distintas ou da mesma família, né, que são compatíveis. Utiliza-se então o porta-enxerto ou o cavalo, assim conhecido, né, na parte que vai ser a parte de baixo, né, que vai formar o sistema radicular. Muitas vezes é utilizada uma planta mais adaptada ao sistema radicular maior, mais resistente a doenças, a tipo de solo, a clima, né, e é utilizado um porta-enxerto ou o garfo, né, que é a parte superior de uma planta mais produtiva, né, uma planta que a gente tem um melhor comércio, um melhor mercado. Tá? Então, é a união de duas plantas distintas. Nesta enxertia, então, a gente diminui muito o período de juvenibilidade da planta, o período juvenil. Então, essa planta, a gente pega uma planta, um galho de uma planta adulta, já em produção, enxerta, então, no porta-enxerto, e essa planta, já no primeiro, segundo ano, já irá produzir novamente. E qual é a utilização disso? Obter benefícios do porta-enxerto, trocar cultivares de plantas estabelecidas, pode-se trocar, né? Eu tenho uma cultivar e eu quero trocar de cultivar, então eu posso trocar, manter os porta-enxertos e trocar apenas a parte aérea, né? Isso que é interessante. Evitar problemas de juvenibilidade, ou seja, o período que a planta não produz, o período jovem da planta. Recuperar partes danificadas de plantas, então a gente pode fazer a enxertia em galhos, né, se for necessário, e estudar enfermidades vitórias. Tá? E a última tipo de propagação vegetativa, então, é a propagação micropropagação, tá? Via gemas axilares ou por culturas de meristemas, ou de ápices meristemáticos. Então, porções minúsculas da planta, que são chamadas de meristemas, regeneram uma planta em meio a culturas de sais minerais, açúcares, vitaminas, aminoácidos e uma mistura de hormônios. Podem ser, então, que são mais conhecidos, né, como citocinas e giberelinas. Então, a partir desta planta mãe, são tiradas pequenas, minúsculas partes da planta e essa então forma uma nova planta idêntica. Então, remoção de gemas apicais e laterais, sempre pontos de brotação, né? Iniciação do cultivo, então, é utilizado aí equipamentos próprios, né? Onde que está aí nesse reservatório aí sais minerais, açúcares, vitaminas, aminoácidos e alguns hormônios, né? Então, vai multiplicando, né, o cultivo, a multiplicação do cultivo, então vai crescendo essas partes da planta, essas células vão se diferenciando. Ocorre então o enraizamento in vitro, que é opcional para algumas culturas, né, se enraizar in vitro ou não, e depois então retorna ao solo essa planta então com as características idênticas à planta mãe, tá? E uma facilidade é que de uma parte minúscula de uma planta a gente consegue produzir várias outras plantas idênticas, tá? Um ponto positivo muito interessante aí para a cultura in vitro ou para micropropagação. Mas aí tem que ter um cuidado muito grande, né, na escolha da planta matriz ou na escolha da planta mãe, para que ela não tenha nenhuma doença, né, nenhum patógeno, nenhum problema, porque senão todas as plantas filhas regeneradas a partir dela serão idênticas a ela. Então, se a planta mãe tem doença, todas as filhas terão doença também. Tá? Então, é uma forma de propagação muito interessante, né? Mas que também requer alguns cuidados. Tá? Bom, então encerrando essa videoaula, de minha parte era isso, tá? Agradeço, então, pela compreensão de todos e na quarta-feira a gente terá, então, a nossa videoaula, quarta-feira à noite às 19 horas, a gente terá a nossa videoaula para vocês tirar todas as dúvidas de vocês e para a gente debater um pouco sobre este conteúdo. Um abraço e até mais!